Bom, boa noite, pessoal. Né? Hoje a gente vai entrevistar o professor Cosme, né? Mas antes da gente começar a entrevista, a gente gostaria de falar de onde que surgiu essa ideia, né? Bom, então a gente percebeu durante a pandemia que essa divulgação científica através das redes sociais é interessante e viável, né? E nesse sentido a gente pensou em entrevistar algumas celebridades do mundo acadêmico, e a primeira celebridade que a gente vai entrevistar é o professor Cosme Damião Cruz. Para me auxiliar nessa tarefa de hoje, né, a gente está contando aí com o doutorando Ítalo, né, de Souza, e ele é doutorando em Estatística Aplicada e Geometria. A gente gostaria de, antes de chamar o professor Cosme para a entrevista, fazer um breve resumo da carreira dele, né? Então, o professor Cosme é uma das referências de biometria do Brasil. Ele é autor e coautor de 25 livros, autor e coautor de mais de 650 artigos, e ele é criador de diversos softwares, como, por exemplo, o Gênesis. Né? Além disso, é uma ótima pessoa, que a gente agradece muito o convívio com ele. Né? Então, a gente gostaria de agradecer ao professor Cosme, né, por não só pela entrevista, mas também por todo esse tempo, né, contribuindo com a gente, tanto pessoalmente como profissionalmente. Né? Então, a gente gostaria agora de chamar o professor Cosme para participar da entrevista. Boa noite, professor. Boa noite, Ítalo. Boa noite, Moisés. Seja bem-vindo aí. Seja bem-vindo. Um prazer estar aqui com a gente. O professor gostaria de falar alguma coisa inicialmente? Sim. Eu gostaria de agradecer ao professor Moisés, ao Ítalo, a satisfação enorme de estar aqui, pessoas que a gente admira tanto, que a gente tem um carinho muito grande pelas pessoas humanas que são e pelos profissionais competentes e já comprovados nas suas brilhantes trajetórias. Então, dizer que é uma satisfação esse convite, muito nos honra, é um prazer imenso e espero contar alguns casos e colaborar com alguma coisa. Para mim, tudo é surpresa e eu estou à disposição de vocês para esse bate-papo, né? E que sempre é uma satisfação enorme. Muito obrigado aí por esse convite, que a gente agradece e sente muito orgulho por isso. Professor, nós que agradecemos, tá? E a honra é toda nossa de poder conviver com o senhor durante esses anos, né? Desde o mestrado eu conheço o professor, então a gente tem muito que agradecer mesmo. Então a gente vai começar com algumas perguntas, né? Acho que algumas perguntas de cunho pessoal e depois vai passando para o profissional. E eu e o Ítalo a gente vai se revezando, né? Para não ficar uma coisa engessada, a gente pensou em... Eu faço uma pergunta, o Ítalo consegue encaixar outra e por aí vai. E pode deixar que eu também devolvo as perguntas. Então, a ideia é mais um bate-papo mesmo, sabe? Uma coisa mais informal, mais para descontrair. Claro, passar informações a respeito da sua pessoa, da sua carreira, mas de uma maneira mais descontraída, sabe? Então, vamos num bate-papo mesmo. Tá, joia. Então, para começar, né, acho que algumas pessoas sabem, mas nem todo mundo sabe, de onde o professor nasceu? Bom, eu nasci numa cidadezinha pertinho de Viçosa, no interior de Minas Gerais, chamada Guiricema. Certo? Uhum. É uma cidade bem próxima daqui, uns 45 quilômetros, deve ter uns 12 a 15 mil habitantes, uma cidade bem aconchegante. Se eu fosse vocês, aproveito a oportunidade de visitá-la. Né? Vai gostar do passeio, certamente. Eu venho de uma família... de uma família de 6 irmãos, um irmão já falecido, e nós crescemos em Guiricema e depois mudamos aqui para Viçosa, mas eu já vim para cá com uns 10 anos de idade, então já tem mais de 50 anos que eu estou aqui em Viçosa. Mas então, você começou o seu estudo, o infantil, em Guiricema, certo? Mas... A estrutura lá, tipo, por ser uma cidade pequena, ela era de boa qualidade ou não? Não, sim. Na verdade, é o seguinte, como nós vamos conversar aqui com o público em geral, pessoas que são do meio acadêmico, então vou me permitir contar uns casos aí. Fique à vontade. Eu nasci em Guiricema e, na verdade, eu fiz até o 3º ano primário lá em Guiricema.
certo? Antigamente o primário e depois o ginasial. Pois bem, no terceiro ano primário, eu me mudei, a minha família, nós nos mudamos para Teoflotone, também uma cidade de Minas Gerais. E eu, então, concluí a quarta série primária lá em Teoflotone. Mas essa mudança brusca de Glicema, uma cidade bem pequenininha, para Teoflotone, uma cidade maior, e alguns problemas familiares, fizeram com que eu ficasse parado, sem estudar, durante 6 meses. Depois do quarto ano primário, a gente tinha que fazer a admissão. Para entrar no ginásio, fazia-se uma provinha, uma admissão. Então, eu fiquei 6 meses parado lá em Teoflotone. Nós voltamos para Viçosa e eu fiz 6 meses, chamava de quinta série, mas não existia quinta série. Era uma preparação para admissão. Fiz aqui, tinha uma sala onde é que funciona o tiro de guerra, acima do cemitério. Fiz 6 meses e aí, então, eu ia entrar no ginásio, no primeiro ginasial. Uhum. Então, tinha um colégio muito bom aqui em Viçosa, o Colégio Viçosa, aí tinha a prova de admissão. Aí, lá por volta de novembro, eu fui lá e fiz minha provinha. E o que aconteceu? Reprovado. Aí, eu fiquei, não nada, aquele negócio. Então vou fazer admissão em outro colégio. Colégio Raul de Leone. Era mais fácil ser aprovado. Aí, era por volta de novembro, dezembro. Fiz de novo, tentei de novo. O que aconteceu? Reprovado. Aí, tá difícil esse menino para estudar, viu? Aí lá para janeiro, fevereiro, tinha processo de repescagem no Raul Leone. Aí na terceira vez eu passei, aí na turma da tarde, o pessoalzinho mais deficiente, aí eu fui aprovado na minha terceira tentativa, e eu então comecei a partir do ginasial. Então, são boas lembranças, mas são os apertos que a gente passa, e um exemplo aí que nem na vida, nem tudo é tão simples e tão fácil na vida da gente. A gente começa devagarzinho, com a perseverança, com o estudo, a gente chega lá. Mas o começo não foi tão simples, não. Então, provavelmente, isso mexeu com os brios do professor e fez cada vez querer estudar um pouco mais, né? Certamente. Então, esse processo foi gradativo, né? Aí eu fiz o ginasial e fui até o ginasial. Antigamente, a gente fazia até o 2º ano científico. Uhum. E, posteriormente, a gente ia para o Colune. O Colune, na minha época, colégio universitário, para quem não conhece, era de 1 ano só. Era do 3º ano apenas. Não era igual atualmente, que é o 1º, 2º e 3º. Então, a gente fazia também, aí já era mais apertado, o exame de seleção para entrar no 3º ano. E aí eu fiz, e passei bem, passei em 3º lugar, já tinha me recuperado do apertos lá, do processo de admissão, já estava bem. Né? Professor, e na sua família, tinha alguém com graduação? Por que o professor acabou escolhendo fazer agronomia, né? Então, depois do 3º ano, né, do Colune? Nós somos, então, uma família, eu e mais 5 irmãos, somos 6. O Renato, ele fez agronomia e, posteriormente, antigamente entrava na agronomia e tinha a diversificação. E ele diversificou em tecnologia de alimentos. Hoje, assim, entra direto em engenharia de alimentos. Mas ele começou na agronomia. O José Carlos, já falecido, também fez agronomia e foi trabalhar na Embrapa. O Ivan, também agronomia. Então, somos 4 homens e 2 mulheres, a Rosana Imaculada, mas os 3 irmãos mais velhos, eu sou mais novo, todos eles fizeram agronomia, iniciaram a carreira com agronomia. Então, a influência era muito grande. Apesar de eu não ter tradições de fazenda, do meio rural, eu morava em Glicema, cidade pequena, mas morava no centro da cidade. Tá certo? Então, não tinha muito contato com o campo, não. Foi pela boa influência dos meus irmãos que já eram formados, e a gente estava em Viçosa, né, já estava morando aqui, e aí eu achei que seria interessante também fazer a minha agronomia. Professor Cosme, mas, enfim, percebemos que o senhor teve uma grande influência, né, pelos seus irmãos para entrar na graduação em agronomia, mas sim, a pergunta que eu tenho para o senhor é se algum deles entrou na pós-graduação ou só o senhor que seguiu esse caminho da pós-graduação, e o que levou o senhor a seguir esse caminho? Bom, Luís,
na vida da gente, quando a gente está na graduação, eu acho que, e aí vai um recado, uma conversa para todos os jovens, é o período do sonho e da incerteza. Mesmo na agronomia, a gente tinha dúvidas. Em um determinado momento, eu achei que eu queria fazer a cálculo, queria fazer engenharia agrícola, depois eu fiquei na agronomia mesmo. Então, o caminho, ele nunca é tão reto, tão linear assim, para se atingir um objetivo. Então, mesmo na agronomia, eu tinha muitas dúvidas, ou interesse, ou portas que se abriam, ou outras que se fechavam, e a gente é moldado em cima daquilo. Feliz é aquele que tem um sonho, uma vocação, e desde a infância já é caminhado naquela direção. Bom, eu acho que sou como tantos outros. Eu comecei a fazer agronomia, saí muito bem, ganhei medalha por conta disso, minha excelência como estudante na agronomia, pelos conceitos obtidos, mas em um determinado momento, antigamente não existia iniciação científica. O grande contato nosso com a pesquisa, no máximo, era monitoria. A gente era monitor. Você não ia trabalhar. Então, logo de cara, a gente que era jovem, já pensava em alguma coisa, já trilhava pela monitoria. A primeira monitoria que eu fiz, que eu achei que seria mais prático, seria de química. Então, tentei ser monitor de química, a figura do monitor que existe até hoje. Foi uma entrevista, e eu nunca fui bom de entrevista, por isso e acabou eu não sendo classificado. Bom, tudo bem, então não era aqui. Aí surgiu uma outra monitoria, que era de cálculo 2, de integral na época. Aí era a prova. Aí, tranquilo, fazer prova era fácil. Fui aprovado, fui monitor de cálculo 2 um longo tempo. Então isso já vai moldando a gente. Já tem aptidão para a área de cálculo, ser monitor de cálculo. Bom, nesse meio do caminho, eu queria uma área mais profissionalizante. Então, vou deslocar do cálculo, que era mais básico, para algo que poderia ser profissionalizante. O meu irmão, Zé Carlos, ele tinha um trabalho em cima de solos. E eu, entusiasmado com isso, fui tentar a monitoria de solos, que era também entrevista. Aí já viu que não era a minha vocação. A conversa, não consegui ser monitor de solos. Mas, em compensação, saiu a monitoria de genética. Prova. Tá? Fui eu ser monitor de genética. Bom, então essa história de abrir porta e fechar porta, veja, eu poderia ter ido para os solos. Tanto é que eu fiz estágio nas férias, lá nos solos. Teve um estágio desse aí que eu entrei fazendo estágio e saí casado. Eu encontrei a Rita, que era funcionária lá no setor de solos. Então a gente caminha e as coisas vão conduzindo a gente. Eu sei que eu fiz, então, eu me tornei monitor de genética. Bom, e aí você, às vezes você nem sabe o que é, e você, fechou aquela porta, daqui a pouco, aí abriu uma outra porta, abriu uma porta genética. E não há como não gostar de genética, certo? E aí veio a paixão pela genética e, obviamente, veio a sua pergunta, que é o mestrado. Vou fazer mestrado em quê? Em genética, certo? E aí eu fui para a genética, orientado pelo professor Cássio Diamo, depois eu trabalhei com o professor Zé Carlos Silva, e já tinha, de fato, já querendo e já entendendo o assunto da área e querendo, de fato, trabalhar na área de genética. Ô, professor, então, depois da quinta série, as provas ficaram fáceis para o professor? Mais ou menos. A gente sabe de uma história, de uma pedra aí, que o pessoal conta bastante. Isso foi quando? Depois da quinta série? Como funcionou isso aí? Então, essa história da pedra, eu acho que é mais interessante a versão do que a história, a verdade. Normalmente as versões já são mais interessantes e hoje a pessoa acha que existe uma pedra e que essa pedra me transforma. Mas tem uma certa base, isso aí. Então, é o seguinte, dado o meu desempenho um pouco atropelado no começo, a dificuldade, de fato, de sair bem, e a gente com problemas familiares e tudo mais, eu era mais novo, e uma dificuldade de rendimento de aula, Mas eu vinha melhorando, sempre eu me lembro que lá no Colégio Estadual, estudei no Colégio Estadual aqui de Viçosa, então, o professor de ciência lá entregava nota e lia as notas mais altas,
Os primeiros não foi entregando, a minha foi a última. Ela vai embaixo de ciência. Então, eu vim do patamar de luta, né? Mas resolvi estudar. Aí, quando chega lá na fase de científico, antes de entrar para o coluna, tinha esses jogos de escolas, né? Dos colégios, esses jogos escolares, né? Que era na universidade, ia lá para o ginásio da universidade. E aí tinha um trenzinho que fazia turismo, carregava menino por aí fora para passear na universidade. Como eu queria uma carona, digamos assim, eu falei, vou entrar nesse trenzinho que eu chego rápido na universidade com preguiça para assistir os jogos. Quando parou ali perto do CE, eu desci desse trenzinho. O que eu desci, eu escorreguei e bati a cabeça no meio. Um caos. E isso me fez ficar aí em casa. Antigamente não tinha muita. Eu não me preocupava. Se fosse hoje, eu era o Deus da cura. Eu teria feito 300 ultrassom, não sei, exame. Mas antigamente não. Você fica aí, deixa de repouso o menino, vou ver o que dá. E era o que funcionava antigamente. E aí eu fiquei naquele repouso e veio a história de bater a cabeça na terra. E de imediato veio o coluna. O coluna, eu aquele com toda dificuldade, já passei já em terceiro lugar. Veio a universidade, eu fiz 55 disciplinas, passei com 54A, tive um conceito B, antigamente era A, B, C. Então, meu desempenho foi do mediano ruim para um desempenho saudável. E entre uma coisa e outra, tinha uma batida de cabeça na terra. A solução do meu problema é a batida da pedra. E hoje a gente fala que essa pedra lá de Glicema, que pode ir lá de Glicema, você vai cortar a pedra, vou bater, se você quiser melhorar o seu desempenho, eu levo você de Glicema, eu bato sua cabeça na pedra, e tudo vai ser resolvido. São os problemas. História contada aí, que acaba rindo desse fato. Muito bom. Professor Cosme, voltando para a sua carreira, você foi mestre em genética e melhoramento pelo UFV. Em seguida, você foi fazer o doutorado em agronomia na Exalc, certo? Isso. Genética e melhoramento também. Você pode me corrigir se eu estiver enganado, mas eu acho que o senhor começou a escrever o livro de modelos biomédicos nesse período, certo? Certo. Durante o seu doutorado. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho como que foi o processo da escrita desse livro, porque ele é um livro que tem milhares de citações, é uma fonte de pesquisa para milhares de cientistas. Eu queria saber mais um pouquinho como foi esse processo. Então, eu acho que é algo importante que a gente tem que conversar. Bom, o livro Modelo Biométrico, eu acho que para mim é um orgulho. Ele é citado 4.500 vezes, é algo que é usado na comunidade e é algo interessante como as coisas se processam, né? Então, eu entrei, eu me formei em agronomia em 80 e comecei o meu mestrado, certo? Logo em 80. E antes de terminar o mestrado, tiveram concurso da UFV. Fiz um concurso para fruticultura, mas não era a minha área, era pós-colheita de fruticultura, nunca entendia disso. Teve entrevista ou não? Concurso como todo mundo. Eu fui até a aula, mas não conheci muito o pessoal, não. Mas hoje eu sinto até uma reflexão, o que teria sido o Cosme na área de fruticultura e eu hoje na área de genética, né? Interessante, os caminhos, fechou lá e abriu cá e aconteceu que eu entrei, então, como professor do UFV, ainda sem mestrado concluído, em genética e melhoramento. Tá certo? Lá com um grupo de Zé Carlos Silva, o professor Zé Carlos Silva, tinha um programa de melhoramento, né? Entrei por volta de 1982, e aí eu troquei até de assunto de tese, minha tese que era em soja, passou a ser milho, eu demorei bastante tempo no mestrado, demorei 3 anos, dado que eu tinha feito toda a experimentação em soja. Aí o professor Zé Carlos falou, não, já que você vai trabalhar em milho, sua tese vai ser em milho. Tá danado, né? Mas aí você me dá tempo aí Aí ele me emprestou os dados, eu tinha que ter, então demorou um pouquinho, 3 anos, mas antigamente isso não era tão relevante. Então eu fiz minha tese em milho. Mas aí, antigamente tinha restrição, eu só estava com mestrado. E
E a gente, então, poderia trabalhar na área de milho, mas não tinha participação efetiva na pós-graduação. Eu não participei da pós-graduação em aula. A minha graduação e um pouco de atividade do campo. E eu me interessei por isso. Aí começa a minha fase de apaixonar por algum assunto, certo? Isso é importante na vida do jovem, que se apaixona. Porque, né, quando vocês falaram sobre entrevista, eu também começo a fazer minhas reflexões. E na minha época, o assunto que se discutia no melhoramento era método de melhoramento, certo? Era seleção recorrente recíproca, era família de meio irmão, era fazer compostos. As grandes personagens do melhoramento eram os melhoristas, o professor Kliber, o professor Capeniani, o professor Tuneu, várias pessoas que contribuíram com o melhoramento em si, de autódromo e dialógico. Mas a parte da biometria é como se fosse uma parte importante, como tantas outras partes, citogenética, molecular, mutagênese, mas não era uma parte tão importante. Digamos que era uma parte importante, mas marginal ao processo. Era métodos de genética rotativa. A genética rotativa que estava sendo colocada em moda, as variâncias de tiro, covariâncias, e tinha essa parte. E tinha um viezinho na parte de computação. A computação também não existia. Vamos lembrar que a computação mesmo inicia em 1995, o Windows 95, né, a que nós conhecemos. Então, veja, começa a paixão por uma área no momento em que essa área não era necessariamente a moda. Então, é essa mensagem que eu gostaria de deixar. Então, é o seguinte, a gente acaba, em um determinado momento, gostando de algo, sai da gente. Não sei porquê, eu poderia ter ido para a área de método de melhoramento, que era a moda, eu trabalhei com o Cícero Saraiva, que era a área de citogenética, eu postei ele Barbosa, com a linha de pesquisa importante de mutagênese, mas não sei por que cargas d'água, a genética rotativa, talvez aquela veiazinha de cálculo e tudo mais, começa a manifestar. E começa, então, eu querer ajudar colegas, né, a fazer análise. O colega tinha problema para fazer uma análise dialética, né? Hoje já é difícil você pensar na dialética do reino, mesmo tendo software como o SAS, o R, sei lá, a conta, certos procedimentos genéticos ainda são raríssimos. E eu gostava disso. Então eu comecei a querer, quando eu fazia análise de um método, o Eberhard e Russell, mesmo no mestrado, desse de 83 eu fui para Piracicaba, em 89, 87 ou 90, eu fiz doutorado e fiz 3 anos. E eu começava a querer estudar o método A, e o Eberhard e Russell, o Phil Wilkes, o Taí, o Lynn Binger, tá certo? Isso tal, todos meros. Que é o índice de seleção, o Zach Becker, tá certo? O Smith Reis, o Ketone, o Norton, ia aprendendo tudo. Esta foi a base do modelo biométrico, ou seja, a vontade. Eu digo para você o seguinte: a disciplina biometria não era. Existiam pesquisadores que trabalhavam com biometria, obviamente, com geneticista quantitativo, mas não existia a cara, a forma da biometria, como a gente, de certa forma, deu nos livros modelo biométrico, mas por aptidão, por estar no meio e gostar daquilo e ter perseverança em cima daquilo. Então, durante 83 até 90, certo? Aí eu fui fazer o doutorado, fazendo o doutorado, mas escrevendo. No doutorado, teve uma peça a mais nessa lógica aí. Que eu fiz a tese em análise multivariada. Assim como redes neurais, hoje em dia, está em moda no melhoramento, as análises multivariadas, naquela época, era algo interessantíssimo. Eu não tinha ideia de como usar a multivariada. Então, eu agreguei nessa biometria procedimentos multivariados. Diversidade genética, componentes principais, análise de fatores para de seleção, as correlações, já deixou de ser correlação genética, análise de trilha, correlação canônica. Então, ela foi enriquecida. Conclusão, eu volto de Piracicaba com a tese pronta. Minha tese é um texto multivariado do melhoramento genético e, basicamente, um livro modelo biométrico pronto. Né? Aí eu converso com o professor Adair, isso aqui é muito estatístico, eu preciso de um parceiro. O Adair me auxiliou muito, fez as revisões, as sugestões, enriqueceu, e aquilo que era o interesse, a minha vocação, se transformou em algo que eu achei que eu gostava e que deveria investir nisso,
e foi um investimento de longa data e traduziu um sentimento meu de gostar dessa área. E a gente acaba descobrindo, tá certo? Não foi exemplo de moda, não foi o motivo, pelo contrário, era uma área ainda marginal, mas, de toda forma, eu investi naquilo, não um ano, não um mês, 2 meses, mas investi décadas em cima daquilo. E aí não arrependo não de ter ido para a área de biometria, e acho que dei uma boa contribuição. Olha, ô professor, e aí nesse final, né, na finalização do livro, foi logo quando surgiu o concurso para titular e você fez esse concurso? Como que foi isso aqui no UFV? Então, aí eu sempre dei sorte de estar no lugar certo, na hora certa, né? Eu era muito jovem, então eu entrei aqui em 82, eu acho que eu fui a titular em 92, voltei de Piracicaba em 90, e aí eu voltei com um livro pronto, estruturado, e voltei com a disciplina, né, porque existia genética quantitativa, mas a biometria em si não tinha a formatação. Então, eu voltei com o livro, voltei com a disciplina, né? E aí veio o concurso titular. A universidade estava represada em fazer concursos para titular durante décadas. E tinha até feito um concurso para titular, acho que um ano antes, mas aprovou uma série de professores por decreto. E aí a ASPUD não gostou disso, a Associação de Professores, dizendo que os professores, para se tornar titular, deveria ter todo o rito. Certo? Então voltou todo mundo que era titular e instituiu, então, a prova para titular. E eu, jovem, não tinha ainda participado de aula da pós-graduação, a primeira aula de pós-graduação foi a disciplina que eu tinha criado, e aí, então, eu fiz, né, com o livro. Naquela época era interessante, porque eu tinha o assunto multivariado na cabeça, tinha um livro, tinha disciplina, e isso me deu um passaporte. Lá com 10 anos do UFV, eu trabalhei mais uns 25 anos, trabalhei mais de 35 anos, como professor titular. Fui titular muito jovem. Com 32 anos, né, se eu não me engano? Por aí. Então, bem jovem, já tinha. A pessoa falou, não pode ser jovem, pode ser titular, porque senão você vai descansar, não vai ter mais estímulo para trabalhar. Nada. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Titular desde 32 anos de idade? É isso aí. Bendita pedra, viu? Mas o Ítalo e Moisés, eu gostaria de deixar registrado aqui. Então, é o seguinte, essa contribuição que eu acho que eu tenho maior orgulho da biometria. Mas aí eu preciso contar aqui uma história que é importante. Para ser melhorista, obviamente que você tem que ter um campo, né? Um campo de milho, um campo de soja, você tem equipe. Vai ser melhorista de milho, vai ser melhorista de soja, vai trabalhar molecular, você tem que ter um laboratório, isso aqui. E para ser biometrista, você precisa analisar dados, processar dados. Mas, de certa forma, eu não sou gerador de dados. E eu precisava ganhar experiência, muita experiência, senão a minha biometria era biometria numa sala de 4 paredes. Isso não resolvia o problema. Então, eu precisava viver experiência. Tinha que ter experiência. E aí eu sou muito grato ao departamento de estatística e, principalmente, ao departamento de fitotecnia, onde as portas se abriram. E aí eu me tornei parceiro de muitos professores com grande experiência. Né? Eu fui parceiro do professor Clíbio Vieira na área de feijão, fui parceiro do professor Tuneu, fui parceiro do professor Múcio, a ponto de, acontece a história recentemente, o professor Múcio se aposentou, chamou todos os colegas de departamento, o único que não era do departamento, foi lá tomar uma cervejinha com ele, era eu, dada a parceria de longa data, era algo que ele queria compartilhar comigo, era parceiro mesmo. O professor Cardoso deu a primeira tese, as últimas teses, né? Quando ele faleceu, infelizmente já faleceu, o pessoal das PUC, a professora Ângela, você foi tão, era vizinho, parceria, escreve algumas palavras sobre o professor Cardoso. Então é o seguinte, houve atitude, certo? Não é só gostar da área. Então, eu queria trabalhar com a área. E eu colocava o meu serviço à disposição de todos. De todos.
Não chegavam com aquele papo, eu vou publicar, eu vou ser o primeiro autor. Não, eu queria trabalhar, eu queria ter experiência com soja, com feijão, com milho. E a gente entrava na melhor das intenções e era recebido de uma forma carinhosa, respeitosa. Então, foram décadas de portas abertas. Considero que aquela fita pequena, como foi também a engenharia florestal, como é a estatística, portas abertas, interações. Então, essa é a palavra certa para o jovem, né? De hoje, aqui começa a trabalhar. Às vezes você quer interação, você está aí fazendo seu pós-doc, para fazer interação no exterior, mas mais do que interação no exterior, que né, é fantástico, você vê, abre sua visão, mas a interação interna, ela é fundamental, ela é indispensável para a sua sobrevivência. É o seu colega de trabalho, é o seu parceiro, a porta, é o vizinho ao lado, é que vai para frente. É vocês que vão caminhar todo dia, vocês que vão subir a reta todo dia, as 4 pilastras, é lá que está. Então, eu acho que o sucesso da biometria não depende de mim, da minha contribuição. Dependeu dessa interação. Porque não adianta fazer biometria numa sala fechada. E essa extensão é uma extensão para o Brasil inteiro. O programa Gênesis está aí, a comunidade Gênesis 1000, é 4.500 seguidores que conversa, com bate-papo, que troca ideia, que sugere. É essa abertura que faz as coisas, a mágica acontecer. Não adianta estudar, ser estudioso, você vive até certo ponto. Mas então, para se ter esse sucesso, essa trajetória, dependeu disso. Então, essas portas abertas, esses colegas que me receberam tão bem, né? E hoje, e colegas que me ajudaram, nós podemos fazer aqui uma palestra adicional sobre o professor Moisés, o professor Pedro, o professor Leonardo Berg, né? Que é a base consolidada, que segura na mão da gente, a gente vai para frente, são outras histórias, né? Então, é essa parceria, essa amizade que fica, é que, né, caminhar junto é muito melhor, você vai muito mais longe do que caminhar sozinho. Então, devo muito, e sou eternamente grato, às aberturas de portas, né? Um exemplo tipo disso aqui, né, o professor Moisés e eu aqui queria aprender rede neural. Como é que nós vamos aprender rede neural, meu Deus do céu? Ué, tem ELT 460, lá na engenharia agrícola, o professor Bonato dá aula, batemos na porta dele, professor, nós vamos sentar aqui e assistir a aula de graduação para começar a aprender rede neural. Não tem problema nenhum de fazer integração com um colega da engenharia elétrica, um colega da universidade, somos amigos, somos parceiros até hoje. É o que leva a gente para frente. Sou muito grato a todo mundo. Essa interação eu percebo muito na convivência com vocês, e torna o ambiente de trabalho até mais suave, né? Tipo, torna mais divertido, tipo, dá mais vontade de ajudar o próximo, tipo, com essa convivência. Eu entendo perfeitamente. Mas, professor, nós percebemos pelo bate-papo até agora que você é agrônomo, partiu para essa área, mas você tem uma facilidade e um gosto, posso dizer, eu imagino, pela área de exatas, certo? Assim, você gosta muito de matemática, a parte computacional também é uma parte muito forte do senhor. E como você estava falando, você tem a metodologia, mas você precisa de dados, né? E além do mais, além dos dados, que hoje em dia nós temos grandes quantidades de dados, nós precisamos analisar esses dados. E é aqui que eu quero chegar, o programa Gênesis. Como que surgiu essa ideia? Qual foi o momento que você parou? Não, eu tenho que desenvolver um software para analisar os dados. De onde que surgiu essa ideia? Essa é a minha pergunta. Não barraca, hein? Tem que contar essa história. Vou contar essa história para o público. Onde nós estávamos. Até travou. Deu uma travada, professor. Professor, até travou, ué. Fui censurado. Tá voltando, acho. Censurado, tá certo? Professor Cosme? Então, essa história importante. O professor travou um pouco. Na hora do professor ia explicar da barraca, hein? Exatamente. Oi, tu tá escutando, né? Estamos escutando agora. Então vamos contar a história do Ítalo. É muito importante. É fato a ser relembrado. Quando nós estávamos num evento importante, lá no Cipó de Iniciação Científica, e nós estávamos apresentando, aí o Ítalo ia participar, ajudar, chega no laboratório.
Quando é que está funcionando a barraca do Gênesis? Eu gasto anos para desenvolver o som. Está achando que estou fazendo a barraca para vender pastel, para vender coxinha? Isso não é barraca, isso é divulgação científica, meu filho. Aí assim foi. Nós rimos demais da coisa. Ele funciona. Um programa de 30 anos virou uma barraca. Uma barraca está lá vendendo, tá certo? O conhecimento. Pois é. Mas, Ítalo, eu não tinha pretensão nenhuma de desenvolver software, certo? Eu não tinha. Eu precisava de um recurso computacional. Olha, eu trabalhei o seguinte, eu trabalhei em computador, um computador Cobra, tá certo? Ele funcionava com disquete de 8 polegadas. Você já viu um disquete de 8 polegadas na vida? Eu já vi, acho que eu vi um no museu, até, se eu não me engano. Você já deve ter visto 5,4, 3,5, 8 polegadas, não. Então é o seguinte, eu já fiz tese com aqui quadrado, gravado em fita cassete. Então é dessa época. Né? Daquela fita cassete que toca música, aquele negócio todo antigamente, você rebobinava, você gravava um programinha. Tem CD também, né, para fazer essas coisas? CD, DVD, assim vai. Mas eu precisava, todo pesquisador, precisava de programar alguma coisa, de ter algum recurso computacional. Me interessava de início procedimentos tipo inversão de matrizes, né? Fazer mais operações matriciais. E a gente tinha o software, né? O software, tipo, antigamente era às vezes o SAS, o SPSS, o SAEG, bastante importante, e tinha os pacotinhos. A VRPO, Análise de Variância e Regressão Polinomial, SANET, Sistema, existia uma série de aplicativos e eu não tinha tanto interesse nisso. Passei a ter interesse no momento que eu vi a dificuldade de fazer certas análises de genética. Fazer o índice de seleção, Baker, fazer dialelo do Griffith. Então, eu comecei a fazer isso aí sem a pretensão de fazer um aplicativo na área de genética. E eu, apesar de desenvolver isso bastante tempo, desde 1980, 83, saí da graduação já fazendo programinha, fiz minha tese, nem sequer citei o programa Gênesis de 1990 na minha tese, apesar de que outro colega, até da estatística, não sei se o professor Nerilson, alguém da estatística citou em 90, 91, né, já era citado, mas eu mesmo não me alertava com relação a citar, e comecei a fazer na parte de biometria, a parte desse procedimento que interessava a genética. Né? Isso foi crescendo, certo? Foi crescendo. Aí eu fiz bastante coisa na área de interação genoma-ambiente, de índice de seleção, correlação genética, isso atendeu um nicho específico. Mas com a biometria foi crescendo, então vamos trabalhar com complexidade genética, depois veio a genômica, e depois, aí começou a vir a estatística mesmo. Mas seu programa não faz análise de variância? Tem que fazer. Não faz inteiramente a casa, não faz um látice, um fatorial. Então a gente foi colocando, pensando na análise de variância, uma dificuldade. Aquela ideia de modelo fixo, modelo aleatório, estimar componente de variância, era uma coisa um pouco mais complicada. Mas sempre pensando na simplicidade da parte vegetal, experimentos balanceados e tudo mais. Então, de uma coisa simples, foi crescendo, e hoje em dia, eu não posso negligenciar o programa Gênesis. Um artigo do programa Gênesis, eu estava olhando hoje, ele foi citado mais de 1.800 vezes. Tem 2 artigos. Um do programa Gênesis e outro da integração do Gênesis. Juntando os dois, deve dar mais de 2.000 citações. Então, é um programa que está há mais de 30 anos sendo usado. Informática, a longevidade, se você não tem importância, dentro de 1 ano, 2 anos, desaparece. Se tem algum problema corrente que faz alguma coisa especial, se aguardar um lado, vai diminuir. A permanência dele é importante. Nós temos uma comunidade do Gênesis News com mais de 4.500 pessoas. Então, veja, não devo negligenciar o programa Gênesis. Eu até nem pensava em chegar ao Gênesis do ponto que está. Eu desenvolvido em DOS. Né? Ela preta, que gostou, com tanta dificuldade. Quando veio a geração Windows, no ano de 95,
esportivo, eu encaminhei uma carta ao nosso CPD, PTI, dizendo que eu doava os genes para ele. Eu não tinha competência para aprender visual. Porque nós saímos da parte de programação e fomos para visual, que era a programação orientada para objeto, em que a saída precisava ter saída colorida, tamanho da fonte, se era negrito e tudo mais. A exigência hoje do usuário é muito maior do que a exigência do usuário praticamente. Precisava aprender tudo isso. Não, não aprender esse negócio não, já estou ficando velho. A gente sempre acha que está velho, é informático, então eu cedi, mas aí o TTI não respondeu, não manifestou interesse. E eu, então, junto com o colega, até do Solo, Gilson, resolvemos aprender a visual deles e transformei os genes em genes visual deles com a versão atual, com bastante recurso, com a parte genômica e tudo mais. E não me arrependo. Tá certo? Hoje, deveria converter os genes em genes dd.net para ser operado com acesso remoto, com acesso à distância. Mas, infelizmente, eu acho que não vou mexer com isso, mas eu acho que ele tem uma longevidade, garante ainda, que ele se tornou um portal, ele conversa compartilhado, ele conversa com técnico. Então, hoje em dia, ele atende bem a comunidade genética. Né? Então, a gente percebe quando pega uma revista da área de genética e tem espaço. Mas aí eu gostaria que nessa conversa deixar uma mensagem para os nossos ouvintes, principalmente vocês que são programadores. Em todas as épocas vai existir isso. Você programa em Basic. Professor, acho que nós estamos tendo problema de conexão. Tá. Você começa. Tá cortando um pouco. Tá, no finalzinho travou muito. Então, eu só quero dizer o seguinte, concluir, é que o indivíduo tem que ter perseverança. Se você foca em alguma coisa e contribui em alguma coisa, porque 90% ou 99% dos problemas você vai resolver com uma ferramenta. Migrar de uma ferramenta para o outro pode ser interessante para fazer um gráfico mais bonito, aquilo, mas o resolver os problemas você resolve dentro de uma determinada linguagem, que é um mundo de opções. É um mundo. Você não arranha uma linguagem, vivendo 30 anos, você não arranha o potencial de certa linguagem. Então, foca. Não precisa ficar pulando de galho em galho, certo? Você tem que ver qual que é o seu problema. Se o seu problema é resolvido pelo Excel, vai atrás do Excel. Se o seu problema é resolvido pelo R, vai atrás do R. Se o seu problema é de genômico, disso, sei lá o quê, vai atrás do Python, de Fury, mas foca. Foque em alguma coisa, porque senão você vai se perder. O Genes é o que é, mais de 30 anos, foi feito em Visual Basic, não me arrependo, tem as suas limitações, mas resolve muitos problemas. Resolve todos? De jeito nenhum. Mas resolve alguns? Resolve. Essa é a ideia. Sim. Com certeza. Professor, a gente te acompanha, né? Eu particularmente acompanho o senhor desde o mestrado, e a gente sempre viu a dedicação do professor nessa questão de programação, né? O professor sempre acordou muito cedo para programar, à noite o professor sempre programa. Então, a pergunta é, como que faz para conciliar, né, essa vida acadêmica com a vida pessoal, com esses trabalhos extras, né? Hoje o professor responde todas essas perguntas no Genes News, né? Às vezes as pessoas nem sabem que estão falando diretamente com o criador do programa, e o professor está lá disponível. Então, a gente queria saber o que é necessário, né? O que é preciso fazer, como dedicar profissionalmente. E só adicionando uma coisa a respeito do programa Genes, que o professor esqueceu de falar, hoje ele é utilizado no mundo inteiro, né? Tem várias pessoas do mundo árabe, né, que utilizam na Colômbia o Genes. Então, é realmente um programa bem difundido. Moisés, eu acho que isso também é algo extremamente importante, não esquecer das relações sociais e não esquecer da família, né? É algo muito importante que a gente tem que dosar e prezar, que é isso que é a essência da nossa vida. Então, eu acho que dá para sobrar tempo. O grande problema é isso aí, é não perder o foco. Principalmente, por exemplo, escrever um livro
eu já vi muita gente dizendo que hoje em dia até é mais fácil. Mas eu tive vários professores que deixaram a carreira, depois de aposentar, vão escrever um livro. Mas não funciona bem assim. Porque escrever um livro é como se fosse uma maratona, né? Tem que ser o dia a dia, tem que ser ali, conta-gotas. Você, às vezes, dá uma partida, corre até nos primeiros, lá, no quilômetro, você até corre. Mas depois você vai cansando, desiste e pega outras coisas. Então, você tem que ser metódico, tem que ser perseverante naquilo. Você vai fazer um passo por vez, né? Não tenta dar 2 passos por vez. Então, nós vamos mexer com o quê? Com biometria, nós vamos mexer com diversidade genética, com genômica, com desenvolvimento computacional, mas tem outras coisas que deveria ter mexido. Eu deixei coisas para trás. Tá? Por exemplo, eu não investi muito em modelos mistos. Deveria ter, mas foram opções. Tinha genômica para atacar, tinha depois. Então, eu foquei em um. Se eu tivesse pulverizado, eu não sei, teria sido. A minha opção é focar. Certo? Pode até deixar tudo. Mas é necessário, então, ter essa perseverança, ter essa dedicação, ter método. O método vai acordar cedo, acorda e vai trabalhar. Isso também é método, os próprios métodos para dedicar a própria família. Hoje em dia, até que menos, porque eu tenho um sítio, acaba curtindo. Mas se perguntasse a minha esposa, eu acho que não teve uma sexta-feira à noite que eu não tenha visitado um barzinho, um boteco aqui de Viçosa. Isso era sagrado. Certo? Depois, na sexta-feira à tarde, todo mundo sabe que evita marcar reunião comigo sexta-feira à tarde, que eu vou estar com a família. Eu estou conversando com meus meninos, com a Patrícia, com o Rafael, com a Natália, que hoje já são casados, com a Rita, vai estar comigo. Certo? Final de semana também. Então, eu não abro mão das coisas que são importantes. Não precisa transformar a sua profissão, abandonar as coisas que são igualmente importantes. Né? Infelizmente, em determinado período, a gente acaba não vendo os nossos filhos crescer como gostaríamos de ver, ou não fazendo aquelas viagens que gostaríamos, mas é necessário que você tenha dosagem. Né? Então, a gente sempre teve, eu sou de viajar pouco, mas o final de semana é essencialmente para a família. E também de sair de casa, não é para ficar dentro de casa, não. Dentro de casa, não. O mesmo ambiente não adianta nada. É sair, vamos comer uma pizza, isso não custa tão caro nada, né? Não custa nada sair para fazer um lanche, não precisa ser sofisticado, é só o ambiente que você está ali, conversando com seus filhos, com seu esposo, né? Com seu esposo. E isso é importante, tem que dosar. Então, eu sempre dosei e acho que deu certo. Não me arrependo da maneira de como conduzir as coisas lá. Eu gostaria só de frisar também que o Moisés falou, né, que o professor Cosme tem a rotina de acordar cedo para programar, mas uma coisa que eu nem tinha falado, mas quinta-feira passada o professor Cosme pediu uma ajuda sobre um procedimento do R. E eu já estava, aqui era 7 horas da noite, na quinta-feira, eu estava assim, eu já vou parar por hoje. Só que no Brasil era 9 horas da noite. Aí eu olhei assim, o professor Cosme já está aposentado, com a vida ganha e tá trabalhando, sabe? Eu vou continuar, então. Então, assim, você incentiva muito por gestos também, sabe? Por exemplo, você influencia muita gente. Queria deixar... Eu agradeço muito você resolver o meu problema, tá certo? E é importante isso aí. Eu sabia, da sua competência, dedicação, onde é que está o Ítalo? Eu estou com dúvida. E eu vou... Certo. Que bom. Então, voltando um pouquinho mais para o Gênesis, porque assim, você falou que ele é construído em Visual Basic, então uma das perguntas seria, se você fosse começar hoje, ou então você fosse dar um conselho para alguém que queria seguir esse caminho, qual linguagem de programação você aconselharia? E uma outra pergunta seria, atrelada a essa, você acha que nas pós-graduações seria melhor, você acha que seria melhor se tivesse mais disciplinas voltadas à linguagem de programação, disciplinas como essa, ou não? Porque, assim, pela minha experiência, que eu consigo ver, existem várias pessoas que não dominam a programação, tem algumas que têm, uma base, que conseguem editar, se pegar um script, mas tem outras que só sabem apertar o botão, como o pessoal fala, né? Então, qual a sua opinião sobre isso? Bom, com relação à linguagem de programação, aí você tem que avaliar, certo?
avaliar a dimensão do seu trabalho, né? Até onde você tem que aprender alguma coisa na verdade, muitas linguagens são bastante semelhantes com relação aos seus objetivos. Então, uma, às vezes, é mais importante que a outra, eu tenho alguma habilidade maior que a outra, trabalho com matriz de muitas dimensões, isso, aquilo, mas existe uma série de linguagens que acaba tendo o mesmo efeito, certo? Acaba tendo o mesmo. Então, hoje em dia você tem, no meu tempo não tinha o problema, por exemplo, hoje em dia você tem problema de banco de dados, Big Data, né? De elevada dimensão. Bom, então, eu não vou falar para você para aprender as linguagens que eu aprendi no passado, que não resolve esse problema. Mas eu vivi 35 anos, 40 anos de analisando dados, e o meu banco de dados nunca foi grande. Nunca foi grande. E na parte vegetal, o máximo aí é um experimento realizado 10 locais, 20 locais, e não sei muitas repetições, mas isso não era grande. Então, para que eu não precisava disso? Nunca precisei disso. É lógico que hoje em dia você vai trabalhar com imagem, uma foto é um Deus acuda. Então eu tenho que migrar. Bom, talvez eu precisava trabalhar com marcador molecular, agora são 50 mil informações. Agora, a característica de planta, né, se você coletar lá 10, ou de animal, 10 características, é muito, 20 características, altura de planta, coração, acabamento, isso. Então, veja, a minha dimensionalidade era existia 300, uma série de linguagens, e as pessoas não trabalhavam brigando com a linguagem que era melhor. Não, escolhe uma, o seu problema é básico, qualquer uma resolve. Agora, o problema é outro, é alta dimensão. Então, quais são os que dão conta disso? Não, são os que não. Certo? E aí não vão atrás de detalhe, não. Você vai atrás da perseverança. Né? Isso é importante. Você falou com relação à linguagem, eu tenho comigo, existe, você precisa ter conhecimento de línguas, de comunicação. Certo? Eu acho que isso é fundamental no mundo moderno. O que são essas linguagens? Primeiro, nós precisamos falar a nossa língua em português, né? E de preferência bem claro, gentil, ler bastante para saber manifestar, mesmo nós temos agora os vícios dos Facebook, do WhatsApp, essa simplificação, não sei o que. Aí a comunicação tem que ser razoável, você tem que traduzir ideia, então não vamos esquecer de como nos comunicar de uma forma clara para fazer um projeto, que isso tem que então, essa linguagem português é fundamental. O inglês também, certo? Por que o inglês é importante? Na minha época também era importante, mas era importante no contexto. Nós não tínhamos livro, não tinha internet, eu precisava ter bons professores. Né? Eu não fiz meu pós-doc no exterior, mas, basicamente, eu fiz uma imersão na biblioteca, porque toda a literatura era Griffith, Gardner, Heyman, certo? Não tinha literatura em português. O que eu tinha, não tinha apostila, não tinha nada. Livro do Ciro, eram livros e livros em inglês, e tinha que ser lido. Então, precisava ver o presente, então você precisa hoje em dia o inglês mais importante ainda, porque as empresas elas têm uma operação globalizada. Você não vai trabalhar só em Viçosa, não, você vai conversar com a pesquisador, eles vão vender, você vai se deslocar aí, né? Então é necessário inglês. Agora, outras duas são importantíssimas. Uma outra linguagem é estatística. Estatística não é um meio de comunicação. Você, biologista de plantas, tem que conversar com as plantas. Tem variabilidade aí nessa população, ela vai responder com a estimativa da variância. Certo? A estatística é a maneira de responder. Né? Então, é o diálogo que se estabelece. Esse experimento está preciso, precisa ter mais repetição, menos repetições e tudo mais. Então, você precisa aprender estatística como forma de dialogar, de formular hipóteses, de comprovar hipóteses, entender fenômenos. Então, isso é universal, todas as áreas. Né? Não é só a estatística, a genética, a economia, isso se aplica de maneira geral. Até a Ana, tudo você precisa ter diálogo, você conversar, formular hipóteses. E existe uma outra idioma que não pode ser diferenciado,
que é só conversa com o instrumento seu do dia a dia, o danado computador, os equipamentos eletrônicos. Né? E não existe, o máximo que existe os programadores, ele não te dá a solução perfeita. Ele te alimenta com um script lá limitado. Com algumas, você vê os pacotes, tem um punhado de opções. Né? Você faz isso, faz aquilo, você altera aquilo lá. Eu mesmo usando pacote, recorrer você, você não está atento em relação a isso aqui, ó. Por isso você está equivocado. Então, você tem que alterar. Né? Então, veja, a linguagem de programação, dado que o computador é objeto diário, indispensável, na sua vida de profissional, conversar com essa máquina é indispensável. Se nós estamos falando aí no potencial da inteligência computacional, quer dizer, o computador vai ser inteligente, mas eu não sou inteligente para conversar com ele. A inteligência computacional parte dos scripts que você coloca no computador e ele segue as normas, as regras e te devolve. Travou. Então, acho Travou aqui também. Voltou, professor. Acredito que voltou. Então, tá bom. Então, eu acho que a programação ela é indispensável para você. Você vai ter que aprender a conversar no seu equipamento, mesmo que já exista pacotes, alguma coisa pronta, você sempre pode e quer mudar, quer fazer alterações, é você que tem que fazer. Se o indivíduo tem habilidade, e é fundamental. Então, nem é questão de ciência, é questão de idioma. Português, inglês e outros, se quiser. A estatística e a computação é algo que eu exigiria do profissional que está saindo para enfrentar o mercado de trabalho. Você não está preparado para isso? Essa era uma pergunta que a gente ia fazer para o professor agora, né? Então você já respondeu, ótimo, que já ficou bem esclarecido isso aí, muito bom. Pensando naquela fala do Ítalo, né, que o professor sempre ensina pelo exemplo para a gente, né? A gente queria saber como que o professor define a relação entre orientado e orientador, né? E se teve algumas histórias engraçadas nessa caminhada aí, né? Como, por exemplo, essa da barraca, como, por exemplo, a do botão, como, por exemplo, alguma do CD do Ítalo também, né? Então, e alguma história engraçada. Assim. Eu acho também que isso é importante, que seja discutido. E a gente, às vezes, talvez seja o algo mais importante. Depois que a gente aposenta, às vezes pessoas ficam pensando qual que é a contribuição dada. Né? Vocês falaram sobre o programa Gênesis, importantíssimo, né? Não é essa dúvida. Os livros de biometria, né? Se eu quiser citar outras coisas que são disciplinas, né? E a disciplina modelo 1, modelo 2, diversidade genética, que negócio. Mas o que é mais importante dessa história? O que é mais importante dessa história toda, que você vai deitar, colocar a cabeça para você discutir, são as boas amizades, as interações, as histórias de vida que você tem. Você tem para relembrar, para oferecer. Eu não vou, né? Depois que eu morrer, não. Você fez o programa G, você não resolve o problema. Mas a satisfação de ter uma história de vida, né? E isso começa da forma como a gente lida, e eu sou muito grato a todos os estudantes, porque eles me tratam, e vocês, o grupo, como nós, Recife, de uma forma carinhosa, respeitosa, de uma maneira extraordinária. E isso é o mais importante. Né? Então, o laboratório, os ex-alunos, isso. Né? Mas a gente também tem que refletir por que isso acontece. Né? E o Ito até falou, eu percebo que o grupo em si, ele é solidário, ou seja, é uma característica, não sei, é uma característica genética, ela passa, ela vai para você. Eu sinto que vocês são colaborativos, solidários, não é? No grupo não tem ninguém competitivo, assim, de querer, muito pelo contrário, as pessoas estão sempre prontas para ajudar um ao outro. E isso foi importante. E como é que a gente consegue isso? Bom, eu consegui, não sei se é essa forma certa, primeiro, nunca substituir um aluno.
Então, eu não tenho, apesar de a gente conversar, os alunos, né, falam sobre a gente, falam sobre... Mas, de toda forma, mesmo que o aluno seja limitado, não existe um aluno excepcional, um aluno ruim. Existem alunos com talentos diferentes, né? Tem uns que são especialistas em programação, em dedução, outros são melhoristas, outros são aquilo, tá certo? Um gosta de organizar evento. Então, primeiro, é respeitar o momento de toda a aptidão, o talento de cada um, né? Então, isso é importante. Segundo, que eu fiz, e deu certo para mim, né? Os maiores parceiros meus, se vocês prestarem atenção, os vários livros, você começou falando sobre a biografia, mas vão ver os meus coautores. Normalmente, o coautor da publicação do livro é outro pesquisador renomado, de outra instituição. Bom, os meus pesquisadores também são renomados, são importantes, são brilhantes, os coautores que vieram comigo. E se você perceber bem, todos os meus coautores foram alunos, ex-alunos, orientados meus. Ou seja, foi entendido do primeiro momento da competência deles, da dedicação. Mesmo que eles eram mais jovens, não vamos comparar, certo? A jovem, ele já vinha e eu já enxergava nele, já enxergo nele, toda essa possibilidade de ser parceiro. Eu nunca fui o mestre, o titular, digamos assim, e o discípulo. O indivíduo já entra na parceria. Ele é excepcional, ele é jovem, ele tem aptidão, tem vocação e vai atrás. Então, o modelo biométrico, o professor Pedro foi me orientado. Agora, inteligência computacional, o professor Moisés trabalhou comigo. No estatístico genômico, o Ivan Schuster, que era o primeiro autor, hoje, esse autor renomado, era estudante aqui, e assim vai, o genômica aplicada com o Caio, o genética com o Léo Bering, o professor Pedro. Então, veja, então não é simplesmente discurso de falar, mas tem que... Não, é de fato a atitude de encarar o aluno, aquele estudante de pós-graduação que já entrou ali, o que quer por opção dele, como sendo aquele indivíduo que vai te acompanhar. E às vezes acontece, muitas vezes, tem tanta relação de confiança que a gente entra lá, o Moisés faz muito isso, também, veja fazer isso, vamos fazer uma tese sobre o quê? Vamos fazer sobre o NIR. Mas o que você entende disso? Eu? Nada. E você? Nada. Então, vamos trabalhar nós dois juntos, aprender nós dois juntos, nós estamos juntos aqui, vamos caminhar juntos. Então, não existe aquela relação de trabalhar com o assunto que eu domino e aí provoca seu distanciamento. Então, essa que é a vantagem, ou seja, trabalhar com pessoas que você estima, respeita, entende as diferenças de aptidão e convive, né? A gente conviver junto é comum, colegas ter briguinhas, piadinhas, algumas coisas. O nosso laboratório, quem vive lá sabe que a gente ri, vai zoar todo mundo, vai brincar com todo mundo. No dia do meu aniversário, eles me dão, quando eu fiz 60 anos, eles me dão um pacote de fralda da certa fralda geriátrica. Isso não é motivo nenhum, é motivo de brilho, não é desrespeito, não é nada. E a gente, os alunos vão lá para o sítio, frequenta, e eu, no finalzinho da festa, eu identifico aquele que bebeu menos, que está mais só, pega a chave, vamos embora para casa e vocês se viram aí. Então, é um ambiente muito agradável, conseguiu. Eu acho que existe esse respeito, esse carinho, e que a gente leva para a vida toda. E isso que é importante. Você falar, passando a régua na aposentadoria, o que fica? O que fica é essas boas lembranças. E fica os casos, né? Os casos são os possíveis. O caso do Ítalo tem muito caso, viu? Eu vou poupar o Ítalo. Mas é isso aí, eu acho que é importante a convivência, né? E é algo que eu percebo que vocês, em todos vocês, está passando essa característica. Ou seja, às vezes eu fico até preocupado. Às vezes o aluno começa a arrumar um emprego, eu chego e digo, vai com calma. Você está saindo de um laboratório em que todo mundo é amigo, todo mundo confia no outro. Então, você vai conhecer agora um novo ambiente.
É melhor que você vai desarmado, melhor que você vai com essa política, mas não seja tão inocente assim de achar. E olha que a gente, às vezes, já aconteceu muitas vezes isso, um profissional vai em relação ao outro, e o outro, por estar mais graduado, ele tem um grau de vaidade muito grande. A vaidade é que corrompe toda a nossa convivência e o sistema. Então, muito cuidado com as vaidades. Aqui ninguém tem vaidade, ninguém está preocupado com isso, mas aqui é exceção. Certa regra, às vezes, não é bem essa. Às vezes você tem que, por questão, às vezes, o camarada é um pouquinho mais acima de você e ele requer um tratamento fantástico, certo? Um distanciamento sem igual, desnecessário até. Nós estamos falando de amizade, proximidade, falta de respeito nunca existiu, muito pelo contrário. Tem o respeito, tem o carinho, mas tem a proximidade. Isso foi importante para mim. Sou muito grato por isso. Então, professor, uma outra pergunta é um comentário até que o senhor fez mais cedo, que quando você fez a graduação na UFV, você ganhou uma medalha, né, por excelência. Então, e além disso, tipo, várias outras medalhas você ganhou pelo UFV, e a gente gostaria de saber qual a sensação de ganhar a medalha de mérito em pesquisa que o senhor ganhou em 2016, né? E só ressaltando que de todas as medalhas, se não me engano, que a UFV dá para pessoas importantes, né, com méritos, o senhor não recebeu somente uma, certo? Que foi a de mérito por extensão, se não me engano. Bom, eu sou muito grato à universidade, né? Pelo esse reconhecimento, né? Não só pela universidade, e obviamente pelos pares. Porque quando se ganha medalha, não é ganhar uma medalha, o reitor resolveu te dar a medalha. Não. Essa medalha é mais importante, a medalha em si, de ter ganhado, colocar lá na prateleira, significa que em determinado momento os seus colegas reuniram e acharam que você era merecedor. Só aí já é um ganho. Só indicação, mesmo que você não repete, porque muitos são indicados, um só, e a universidade adota esse sistema de que, uma vez ao ano, o aniversário dela, que é dia 28 de agosto, ela quer lembrar à comunidade que mesmo na dificuldade, às vezes nós temos dificuldade financeira, de recursos, de pesquisa, de fazer, né? Às vezes nós não temos o laboratório que queria, a mão de obra, mas tem certas pessoas que destacam, que acabam superando esse obstáculo e fazendo um bom trabalho em extensão, em pesquisa, em ensino. Então, eu tive a grata satisfação de receber a medalha como aluno. Antigamente era diferente da forma como se concede, porque poderia, num determinado ano, receber medalha qualquer pessoa, mas era muito, eu acho, é a opinião minha, que era um pouco mais difícil. Você fazia uma série de disciplinas, e para ganhar medalha de ouro tinha que passar com A em todas, só no máximo um conceito B, que foi o meu caso. Né? O professor Luiz Borém também recebeu medalha de ouro como aluno. Hoje o sistema é diferente, né? Eu não sei como é que funciona, mas não é bem assim. Então passava anos sem ter aluno que ganhava medalha, que não conseguia essa atitude, essa façanha, digamos assim. Então, foi importante. Ganhar a medalha de pesquisa também, eu acho que é bastante, a gente fica satisfeito no momento em que os colegas, a gente se serve, eu me sinto assim, serve como exemplo para outros colegas de que, olha, que a camarada está com as mesmas carga horária, dificuldade, mas ele consegue se superar e fazer um bom trabalho de pesquisa, produzindo aí em grandes publicações e tudo mais. E uma medalha que eu acho que eu tenho enorme carinho é a medalha de ensino, certo? Porque normalmente essa medalha de ensino, justo e merecedor, ela é dada principalmente para aqueles professores que atuam na área básica, né? Aquele turma de 600 alunos, pensa aí no cálculo, o pessoal da estatística, o pessoal da biologia, que trabalha com a massa, que precisa melhorar, é um trabalho árduo, tem que ter didática, tem que ter paciência, tem que ter muita coisa. E a gente que tem um perfil mais de pesquisador, que trabalha mais na pós-graduação, então foi surpresa para mim ser indicado
como ganhador, como reconhecido na área de ensino, certo? O que mostra que esse ensino vem do ensino da pós-graduação, certo? Então, certamente, porque em termos de aula de graduação, eu dei aula de genética básica. O professor Pedro dá aula de genética básica, dá aula de laboratório de genética, certo? Eu dei aula de genética quantitativa. Mas na pós-graduação, a minha contribuição foi, tá certo? Eu me orgulho disso, porque você dá uma disciplina, você vai ver, às vezes você vai ser contratado para dar aula, e às vezes você vai dar aula de uma disciplina que você já fez. Tá? Você vai dar aula, por exemplo, de regressão, de estatística, alguma coisa que você fez na universidade, você vai repetir, você vai replicar aquilo lá. E para mim foi sempre uma luta, porque modelos biométricos não existiam no país, certo? A forma de modelo biométrico não existia disciplina semelhante. Existia genética quantitativa e aplicação de alguns poucos métodos. Mas o modelo biométrico, não. O modelo biométrico 1, depois veio o modelo biométrico 2. Se você juntar esses dois livros, dá mais de 1000 páginas de biometria, certo? Depois, aí você gasta anos para estabilizar na disciplina. Gastei anos em modelos 1, gastei anos em modelos 2. Depois fui dar estatística genômica, anos para acertar a estatística genômica novo, tratar com marcador molecular. Depois criei biometria da diversidade genética, também trabalhando com marcador, anos para acertar isso. Depois criei inteligência computacional novo, dentro da área de minorista. Isso inteligência computacional é disciplina de graduação da engenharia, mas na genética e melhoramento, não. Se for bem em termos do Brasil, nós somos privilegiados. Agora, com o Moisés, a Camila, dando a disciplina aí com eles, a parceria, né, que eu agradeço muito a eles, né, de edição. Então, essa vontade de criar disciplina, de formar, eu sinto orgulho disso. E aí eu fico muito feliz da medalha de ensino, porque eu achava que é difícil alguém reconhecer isso, tá certo? Sim. Mas o ensino, de fato, é surpreendente. Agradeço muito quem me indicou e fico muito satisfeito de ter recebido. A próxima pergunta era exatamente essa, né, para falar dessas disciplinas que o professor criou, né, o professor já falou de todas. É importante lembrar que essa última disciplina, né, os métodos para predição, classificação e reconhecimento de padrão, o professor criou alguns meses antes de se aposentar, né? Tá. Então, a pergunta é, o que move, de onde que vem essa motivação de uma pessoa que, alguns meses antes de aposentar, né, está criando uma nova disciplina para a pós-graduação, né? O que o professor poderia falar disso? Na verdade, a gente precisa explicar para os ouvintes que a minha aposentadoria ela foi surpresa, né? Ela não foi bem programada. Eu pretendia, eu já via no estresse, né? Grande, mas ela não foi programada. Ela veio em consequência de um infarto que eu tive no dia 30 de outubro do ano passado. Então vai fazer um ano, né? Então, uma vez infartado, eu achei que eu precisava dar uma parada, porque isso era complicado. Mas eu vinha com 10, 12 orientados, e com a vontade, e ainda com a vontade, com entusiasmo, para criar disciplina, aprender, ensinar. Porque, na verdade, Moisés, eu acho que aí nós vamos tocar num outro assunto que é importante. Apesar de a gente ter trabalhado em muitas frentes, feito assim, mas eu só fiz uma coisa na vida, fazer biometria. Só fiz isso. Você perguntar, mas você escreveu tantos livros, isso... Não, você fez biometria. A biometria já existia? Lógico que já existia, certo? Mas não existia na forma, no corpo, na concepção, certo? Existia, eu vim, como eu vim da área, da época do melhoramento, da época dos grandes que colaboravam na parte aplicativa, o professor Martim, o professor Zé Carlos Silva, o professor Leopoldo, que era geneticista quantitativo, se orgulhava de ser chamado de geneticista quantitativo. E aí
eu venho com essa ideia de que a biometria é algo importante, já existindo, mas deveria dar um status, né? E lutei por isso durante esses 30, 40 anos de pesquisa em cima da biometria, né? Isso a gente tem que lembrar. E o que era? E foi difícil, né? Primeiro, pela época, que isso era importante. Se a gente fosse resgatar a história, antigamente, nas empresas, era muito comum a figura do estatístico. Vocês que são estatísticos, as empresas contratavam estatísticos. Ixi. Travou de novo? Deve voltar já. Vamos chamar o comercial agora, nossos patrocinadores. Então, aproveitando falar do terceiro workshop, né? Pode falar, então, fica à vontade. Então, o nosso grupo do LICAI, nos dias 6 e 7, próximo mês, vai estar com o terceiro workshop em inteligência computacional e aprendizado estatístico aplicado à agropecuária. Tem uma informação embaixo da tela. Então, se vocês quiserem fazer inscrição, é só entrar no nosso site, que vai passar também embaixo, o nosso Instagram, o Facebook, nós temos diversos canais. Então, dia 6 e 7, próximo mês, teremos o terceiro workshop. Participação do professor Cosme também. Tá bom. Pode ficar à vontade, professor. Então vamos falar um pouquinho de biometria. Então, é o seguinte, antigamente, eu acho que existia a importância do estatístico, que era sempre foi reconhecido. O estatístico resolvia o problema de todo mundo, seja da fitologia, dos solos, né, da genética, da difusão, de todo mundo, era o estatístico, resolvia tudo. Mas aí nós começamos a dizer que existe também um profissional, né, como hoje o profissional de cientista de dados surge, existia um profissional que é o biometrista. E análise, processamento, interpretação, otimização de dados da área biológica. E dessas áreas, mais importante é a genética. E começamos com a ideia de que a biometria ela atinge o melhoramento em todas as fases. E, às vezes você tem um profissional de fitopatologia, às vezes você chama, no final, quando for avaliar a doença, solo. Voltou. Travou? Voltou. O biometrista acaba sendo uma pessoa integrante da equipe de melhoramento. E a gente começou a ter livro e moldar o profissional biometrista. Certo? Então, ele entende, as pessoas colocam, né? Eu sou da biometria. Tanto que hoje em dia a estatística chama, como é que é? Estatística aplicada e biometria, o programa de pós-graduação, né? Então existe a palavra biometria. Nós formamos um profissional em biometria. Nós sabemos nitidamente quem que é o biometrista. Não há dúvida mais. Então, esse molde, essa cara nítida do papel, do volume de conhecimento, da importância, aí não é trabalho meu, mas é o trabalho de toda a nossa equipe aqui, que faz parte do professor Moisés, professor Pedro, professor Leonardo, professor Deon, professor Piano, nós lutamos por esse profissional. Então, a minha luta foi, certo, por essa ação. Então, a motivação, mas você vai fazer? Não, eu tenho que fazer mais, porque eu não acreditava que o biometrista era biometrista de altura de planta, de floração. Tem que ser um biometrista que analisasse dados moleculares. Tem que ser um biometrista que é capaz de processar, analisar dados via rede neural. Tem que ser um biometrista que é capaz de pegar uma imagem e traduzir informação para o melhoramento. Então, a gente precisa ir além, porque nós estamos construindo a biometria. E mesmo eu aposentado, eu espero que o IDAP, que vem aí, certo? Sob a liderança do professor Moisés, do professor Camila, do professor Fabiano, do professor Leonardo, eles dêem continuidade a uma área que a gente trabalhou anos e anos para consolidar. Certo? Imagino que o perfil profissional ele está bem estabelecido e que hoje o mercado já reconhece muito bem
a necessidade de ter esse profissional na sua equipe de trabalho. E a universidade tem proporcionado a formação de bons indivíduos que atuam nessa área. Então, se há algo que me motiva, é a construção de uma obra só. Foi uma só. Foi, apesar de muitas coisas, o volume fez isso, fez, não, só fiz uma coisa. No dia que eu morrer, vai estar a plaquinha lá, ó, trabalhou em prol da biometria. Esse camarada, essa foi a paixão da vida dele. Essa biometria. É bom. Então, professor, nós sabemos que o senhor tem essa busca incessante pelo conhecimento, certo? Então, o senhor trouxe redes, tentar aplicar as decisões, novas metodologias, mas a pergunta seria se o senhor tem algum tema no momento que lhe atrai mais, né? E se por acaso seria adaptabilidade e estabilidade. É um tema que lhe atrai muito. Bom, senhor Domê, porque esse tema já foi muito importante e só sei que já existe dezenas e dezenas de metas. E um dia o professor Moisés falou, tem um meta. Eu disse, eu não aguento mais trabalhar com análise, adaptabilidade, estabilidade. Todo dia tem um método novo, tem mais método do que dados. Às vezes o camarada tem meia dúzia de ambiente, tem 30 metros de análise. Quem aguenta isso, velho? Se você colocasse lá 2 ambientes, você via quem que era melhor, um gráfico assim, local 1, local 2, o camarada aplica metro A, metro meio, metro C, não ninguém aguenta. Eu não aguento mais metro da responsabilidade do nosso grupo se diverte. Olha, mas tem coisa que eu acho que o jovem, ele tem filões que o jovem deveria estar atuando, né? Canais de grandes volumes de dados e programar para mídia móvel. Você tem que ir hoje mesmo lá, dando curso de GBOL, quando é que o GBOL está no celular? Todo mundo quer celular, quer alguma coisa simples, quer resposta simples, tem que programar. Isso não é da minha época, né? Realmente, a minha época não tinha nem celular, eu vi ter celular agora. Vocês que nascem, estão, né, o pessoal que está nascendo, vivendo com tudo isso, né, familiarizado com tudo isso, tem que se modernizar, tem que ser. Eu acho que tem que aprender tudo isso e colocar à disposição de todo mundo aí. Grandes bancos de dados, mídia móvel, programações e tudo mais. Isso é importante. O professor, nessa linha, então, qual seria a mensagem para os futuros profissionais e como você vê esse biometrista, né? Trabalhar com esse grande conjunto de dados? O que o professor acha que deve ser o perfil desse profissional? Bom, eu acho que o biometrista é uma... Hoje em dia, eles estão falando muito do cientista de dados, mas o cientista de dados é uma profissão do momento, né? Onde reúne a habilidade do indivíduo na parte da computação e na parte da estatística, e que mais? Mas, essencialmente, o biometrista nós já precisamos disso há muito tempo, e mais do que isso, nós precisamos da interpretação do fenômeno biológico. Então, esse é um profissional que eu acho que é extremamente interessante, porque é indispensável que tenha um conhecimento amplo da parte biométrica, da parte de estatística. Isso é necessário. A parte de computação também. Mas ele, mais do que isso, mais do que simplesmente analisar os dados cru, é ele que formula a hipótese, ele que sabe. Não adianta você analisar um volume de dados moleculares de 50 mil marcos, mas se for numa população F2, você tem que saber da primeira lei de Mendel, tem que segregar 1 para 2 para 1, senão esse negócio não funciona. Então está amarrado a biologia. Você está numa população e tem que saber de equilíbrio de Heisenberg. Não é processar dados e vão que vão, mas está amarrado a base biológica, que é o que rege tudo. Para quem serve o processamento e análise de dados? A quem serve? Serve ao pesquisador, ao problema. Então, quem está trazendo esses problemas é a área agronômica, é a área biológica, a área da genética, passa direto por isso. Então, o biometrista, além de reunir todas essas qualidades, certo? Ele tem que estar ancorado
bactéria, do fenômeno biológico. Mas não quer dizer que ele precisa entender de todas as plantas, ele tem que saber plantar, irrigar, mas princípios básicos ele tem que saber. Certo? Ele precisa saber de todas as espécies, milho, feijão, soja? Não. Mas tem particularidade de autógama, tem particularidade de alógama, tem particularidade de plantas perenes. Não é que ele vai saber de todas as plantas alógamas, todas as plantas autógamas. Mas alguma coisa ele tem que estar sabendo. E isso nós conhecemos. Então, eu acho que vocês, que às vezes gostam da estatística, gostam da computação, é mais fácil para vocês entender o pequeno conhecimento que a biológica proporciona do que a biológica entender o conhecimento da computação e da estatística. Vocês têm que trabalhar junto. De preferência, o pesquisador tem que transitar nessas áreas. Talvez seja mais fácil ao pesquisador da exata, da estatística, da computação, adquirir isso. Às vezes amedronta, mas vou ter que saber de milho, feijão, de alógama, logo, isso é difícil. Isso é mais fácil. Eles aprender de estatística de Bayesiana, de rede neural, de computação, isso é muito mais difícil. Então, programas como o nosso, e várias outras instituições aí, Lavras, Piracicaba, Maringá, prepara perfeitamente estudantes, são receptivos. Então, eu acho que esse profissional é importante no mercado. Acho que as empresas estão bastante interessadas nesse tipo de profissional. Não é aquele simplesmente que recebe os dados sem saber o significado daquilo, né? Pelo contrário, tem que ter um diálogo com os demais membros da equipe, e isso se consegue dentro da biometria. Eu acho que, apesar do termo cientista de dados estar mais em moda, essa palavra, mas o biometrista é um paralelo, um caso específico da área biológica, que satisfaz mais ainda, principalmente, quem trabalha com a área pecuária. Né? Esse é mais valioso do que o próprio cientista de dados. Tem os atributos do cientista de dados e tem o diálogo com aquilo que interessa. Né? E vocês aproveitam, que para quem está aí de Sousa, mas as demais instituições têm isso, aproveita na sua formação, no seu mestrado, no doutorado, e a equipe aqui está realmente preocupada com a formação e tem tido êxito, tem formado excelentes profissionais. Né? É o caso aí do Ítalo, é o caso da Gabi, né? É o caso da Laís, né? Que vieram da área de estatística, às vezes vieram de matemática, vieram disso, e aceitaram o desafio de fazer teses aplicadas ao melhoramento, aplicadas à genômica, e não foi o pior dos mundos absorver esse conhecimento. Tenho certeza que outras elas são felizes, profissionais felizes por aquilo que tem. E gosto também da sua proposta. Professor Cosme, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, fora do script que veio na minha cabeça agora, que eu acho que é importante, não foi abordado na nossa conversa. O senhor falou um pouco, né, no começo, que não adiantava de nada o senhor ter a biometria e ficar numa sala, né, para paredes sem ter dados. Agora o senhor falou também sobre a importância de interações de vários profissionais. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho que partiu do senhor a iniciativa do IDATA, né? Eu queria que o senhor falasse mais um pouco sobre esse projeto. Então, o IDATA também é algo... São coisas que acontecem na vida e está em certos lugares, em determinados momentos, né? O IDATA aconteceu numa época de bastante recurso para a pesquisa, coisa rara nos países, mas é uma época de mudança de recursos. E eu era, na época, corretor. E os recursos a gente vinha, né? Só para você ter ideia dessa abundância, o corretor que me antecedeu, ele recebia, dentro desse projeto do governo, CPI, cerca de 600 mil ao ano para fazer pesquisa na UFR. E quando eu assumi a reitoria, a pró-reitoria, esse recurso veio na ordem de 8 milhões, 12 milhões. Veja, né, então nós estamos falando aí de uma mudança brusca.
e esses recursos era da Correitoria que dividia para o centro. Eu acho que numa decisão bastante sábia, os diretores, o conselho, falaram, não vão dividir para o centro e vão deixar um recurso a mais que vão além do interesse do centro. Então, CSS exata, CSS humano, CSS biológica, CSS agrária. Então, deve ter algum recurso aí que deve satisfazer os 4 centros. E nós fizemos isso no primeiro ano, investindo em informática. Informática é demanda dos 4 centros. Beleza, fizemos isso. Aí, no segundo ano, nós propusemos que as pessoas pensariam o ano inteiro e iria propor algo também nesse, em vez de sair dessa iniciativa, qual seria a próxima proposta. E veio o segundo ano, e tinha muitas ideias, mas não tinha projeto. Tinha ideia de água, deveria, como tratar resíduo, a parte elétrica, resíduos orgânicos, tinha várias ideias brilhantes. E eu também tinha essa ideia, e eu, apesar de ser corretor, comecei a trabalhar com a ideia, com a ajuda de muita gente. Né? Eu dava para todos os professores, para dar sugestão, mas começava a ter a ideia de ter um banco de dados. A universidade era de sistema de competência da parte agrária, com vários cursos de pós-graduação nota 7. Então, eu achava que devia receber esses dados, armazenar esses dados, porque muitos desses dados da experimentação, você faz uma tese e descarta esses dados é patrimônio. Então, a universidade deveria preservar esses dados vindo da experimentação e deveria trabalhar também esses dados. Então, eu achava que isso é de interesse geral da universidade e comecei a pensar no instituto que fizesse esse tipo de atividade. Então, chegou no final do semestre, do ano veio a verba, veio 12 milhões. E aí nós dividimos 10 milhões, um pouquinho 10 e 400, e o que nós vamos fazer no projeto? Bom, tem várias ideias. Vocês têm ideia, mas vocês têm projeto? Não, mas nós temos aí um prazo de um mês aí para fazer. Bom, se vocês não têm projeto, eu tenho. Durante um ano eu disse que ia fazer isso aí. E eu pensei também, eu tenho um projeto aqui, na parte de informática, nós vamos criar um instituto. Aí o pessoal achou, alguns acharam interessante, outros nem tanto. Levamos o DPI para ajudar a gente, para criar aqui, era necessário expandir. E aí, então, aqui ficou bom. Então, vamos mandar esse projeto. Né? E a surpresa nossa é que o FINEP, ele faz muitos cortes dos outros projetos, e o projeto IDATA, ele vem intacto. Foi aprovado integralmente, ou seja, a ideia foi aceita lá pelo pessoal do FINEP, né? Do Rio de Janeiro, tem a sede, é julgado o projeto, e nós, então, tivemos o recurso para construir esse prédio. Né? E foi, então, foi poucos momentos em que a FINEP autorizava a construção de obras. Praticamente 2, 3 anos depois desceu, não autoriza mais. Né? Equipamento para a obra. Então, a gente está no lugar certo, na hora certa, e com o projeto do IDATA. Então, o IDATA, hoje em dia, é um prédio. Tivemos uma série de problemas para ter espaço, mas vai ocupar aí dois andares, já está na terceira etapa, na fase final, onde nós esperamos que um grupo constituído de indivíduos da biometria, indivíduos da estatística, da computação, e todos aqueles que estiverem preocupados com essa área venham ocupar com a pesquisa. Então, nós estamos interessados em ser o guardião de dados da experimentação. Vão ser depositado, armazenado, estruturado, de forma que você vai poder acessar e esses dados vão virar metadados. Ou seja, um grupo vai poder processar esses dados e trabalhar com redes neurais, para trabalhar com Bayesiana, formular hipóteses, fazer predições, incorporar camadas de dados biológicos, vem de milho, de feijão, vem de clima, vem de solo, vem de região, vem de dados históricos. Então, nós vamos deixar muitos dos nossos trabalhos que acabam sendo acadêmicos, ou seja, os dados gerados pelo Ítalo, nós vamos analisar aqui o caso de tese. Aí vem outro, nós vamos analisar o conjunto de dados dali. Então, esses estudos fragmentados,
deixarão de ser fragmentados e vão ser colocados a serviço da sociedade. O que a sociedade faz? Experimentação de milho, de soja, de feijão, de eucalipto. Né? Vamos começar primeiro com a parte agrária, depois pode ser, né, na parte de animal, pode ser na parte de vídeo, de imagem, de som. Né? Tem um colega que quer depositar nesse data, um banco de dados de som, de pássaros, para identificar. Então, que seja, nós queremos trabalhar com dados de qualquer natureza, pessoas especialistas. Então, eu acho que vai ser um novo momento, uma virada de página para a biometria, que vai não só atender a parte acadêmica, particular, para a formação do estudante, e vai ter um olhar para a sociedade, do Estado de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Então, às vezes, até assusta. Às vezes eu converso com a colega, mas nós estamos preparados? Sim, nós estamos preparados. Talvez não para fazer as análises que a gente sonha, mas nós aqui estamos fazendo aquele papel de preparar o terreno, gradear, arar, deixar ele fértil, e vocês, jovens, é que virão com esse terreno fértil, né, e vão plantar e vão colher, tá certo? Nós precisamos dar espaço. A nossa contribuição foi abrir caminho, né? Não é possível, vivendo, trabalhando. Esse foi um projeto de 1900 e... Foi quando? Foi em 2000? Foi quando? Lembra, Moisés? 2000, acho 2010, 2011. Então, é um projeto que a gente pensou 10 anos atrás. Hoje eu estou aposentado, mas certamente que a gente tem fé e pela competência, animação entre os colegas, até certeza que isso vai para frente, de uma forma, de uma visão diferente, uma visão de análise de dados, de um olhar diferente, de um patamar diferente, não só da forma acadêmica, mas olhando para o mundo. Então, eu acho que o Moisés vai divertir bastante com isso aí. Tenho certeza que daqui uns 20, 30 anos eu vou lá, Moisés, e aí, deu certo? Certamente vai dar certo. Tomara. É uma herança. Fica aí de herança. O grupo é bom, né? Motivado. O importante é a motivação. Sonhar com algo e consegue. Você conseguir um ano, não. Pode ser daqui a 20 anos, 30 anos. Não tem problema, ninguém está com pressa. Né? O importante é ter continuidade. Mas pressa não interessa. Dá certo. Professor, a gente está quase acabando, né? Acho que tem mais algumas perguntas, e algumas pessoas enviaram também as perguntas, eu acho que o Ítalo pode fazer depois, mas antes de ir para essas perguntas, né, a gente queria saber se, com a cabeça que o professor tem hoje, se pudesse voltar na sua carreira, se o senhor tinha mudado alguma coisa ou está tudo jóia? Eu não mudaria, não. Eu acho que está... A questão maior foi a caminhada. A caminhada foi boa, tá certo? Eu sinto, talvez fazer coisas diferentes, eu não teria problema em fazer coisas diferentes. Eu acho que se eu tivesse sido professor de fruticultura, eu gostaria de fruticultura. Gostaria, sim, mas eu não vejo. Eu me adapto. Eu não sou aquele cara que, eu quero fazer isso, eu não consegui isso, então eu não vou fazer nada, estou frustrado. Não, eu acho que eu me adaptaria. Agora, eu sou feliz com a trajetória, certo? Olhando como que eu caminhei, eu não iria arriscar, porque foi bom. Eu tive boas convivências, né? Um laboratório onde todo o pessoal entra e sorri, e conversa, e dá gargalhada, certo? E o grupo que... Poxa vida, o nosso grupo, né? Bom, eu tenho que falar, eu não gosto tanto de comentar esse tipo de coisa. Para chegar a um patamar de publicar 600 artigos, significa que você pode brincar muito, rir muito, tá certo? Tomar cafezinho, e o grupo é altamente produtivo. É isso que as pessoas têm que entender. Não precisa ter paranoia de que só vai entrar ali para trabalhar, para publicar para isso. Não, isso aconteceu. O nosso grupo, eu sinto orgulho do grupo. Isso não é meu trabalho, eu não escrevi de punho 600, foram os colegas.
Foi vocês, o grupo que fez isso aí, e que conduz, e que é premiado com medalha, com isso, aquilo, mas é consequência do grupo. E é possível fazer tudo isso com harmonia, com carinho, com respeito, com admiração, com tudo, ir fazer churrasco né, 2 vezes no semestre. É possível fazer. Ué. Então, eu acho que, hoje em dia é o seguinte, feliz do profissional que chegar no final da sua carreira e ter tantos amigos quanto eu considero que tem. Colegas serão muitos, mas amigos, assim, mesmo que não seja amigo, mas assim, de respeitar, de admirar, de olha, poxa vida, teu camarada é bacana, certo? Às vezes você vê um outro professor, às vezes eu vi um colega, eu trabalhei a vida toda nesse indivíduo, 35 anos, não tem nada contra, só tem admiração pelo trabalho dele, tá certo? E ele sempre que nós lutamos na reunião foi para respeitar um ao outro. Então isso é bacana, eu gostei do que eu fiz, certo? Assim, na trajetória, no caminhar. Fazer outras coisas, não sei se publicar outros livros, isso, sei lá. Mas a caminhada foi boa. É boa, né? É bom. Vale a pena. Então, professor, nós divulgamos no nosso Instagram, né, o @licai.ufv, que nós iríamos entrevistar o senhor e pedimos, né, que se tivesse alguma pergunta que eles quisessem fazer ao senhor, então abrimos a caixinha de perguntas, né? Nós recebemos diversas perguntas, mas nós selecionamos só 2, né? Sorteamos 2 aqui e vou repassar para o senhor. A primeira foi do Barros WS e ele pergunta: que áreas são importantes para o profissional em biometria? Então, mais ou menos nós já comentamos, né? A biometria hoje em dia é essencialmente análise, processamento de dados, e sendo a análise e processamento, a estatística e a computação passa a ser fundamentais. Mas mais do que analisar e processar, é interpretar o fenômeno biológico. Interpretar o fenômeno, referência biológica, né? A biometria, interpretar o fenômeno biológico, aí vem a área biológica, e a genética é o carro-chefe, né? E a genética quantitativa, a genética mendeliana, todas as genéticas, hoje em dia a genética molecular, essas são as indispensáveis da informação, né? E eu vejo que o Brasil está preparado para tudo isso, né? Em relação mesmo quando vocês vão para o exterior, fazer os seus protótipos, a gente percebe que vocês têm um bom desempenho aí, sabe? A gente tem o retorno, vocês mesmo quando volta dizendo isso, que vocês não estão despreparados. Ou seja, dizendo que a parte formadora, a parte que nós temos trabalhado, bom, obviamente tudo precisa ser melhorado, a gente reconhece, é essencial, é importante que a gente reconheça que precisa melhorar. Mas a gente tem sentido orgulho do desempenho seus, pelo mérito seus, obviamente, né, que você é dedicado, é o ídolo, é o indivíduo comprometido, dedicado, e nós pelo menos deixamos você ter essa formação, nós não inibimos que você adquirisse tudo isso que a seu potencial permite. Então, eu acho que nós estamos no caminho certo. O que precisa é o que nós temos para oferecer. Computação, a parte de estatística e a parte da genética que compõe a biometria. E é necessário, né? E esse sentimento de integração, ele reflete muito bem em vocês. Vocês têm tanto livro, vocês conversam com Moisés com facilidade muito grande. Eu recomendo isso para outras instituições, nós estamos falando aí para outros colegas, que permitam isso. E o indivíduo vai lá conversar com o professor Moisés, vai lá conversar com o professor Fabiano, vai lá conversar com o professor Código, e não há constrangimento. Se o professor Moisés falar que deveria ser algo diferente do que o professor Código recomendou, ótimo, beleza, muito bom, não tem problema nenhum, não tem essa vaidade, graças a Deus, não tem essa vaidade, não tem essa. Nós temos essa liberdade e vocês fazem uso disso. Você às vezes não percebe isso, mas isso é importante e vocês também fazem isso. Vocês copiam isso. Então, é um ambiente bom. Eu acho que é isso
Eu responderia ao William Barros, foi meu orientado, tá certo? Ele é lá de Pelotas, né? De Pelotas mesmo, né? Então, eu tenho uma arroba dele que é Barros WS, mas eu posso até verificar. O William Silva Barros. Isso. Um colega que a gente admira muito também. Um abração, William. Tem certeza, o William também é um multiplicador disso, faz isso na instituição dele, é um líder na instituição dele, leva a biometria na instituição dele. E um grande abraço. E um orgulho também pelo seu sucesso. Exato, Williams Barros. E a última pergunta, professor, é do Jefferson Silva, que ele pede para o senhor comentar um pouco sobre o potencial da Bayesiana na biometria. Nossa. Olha, todas as áreas, elas são bem-vindas, certo? Tudo acrescenta. Então, a Bayesiana é algo a mais que você precisa aprender e aplicar. Eu, em particular, não sou um camarada mais indicado para falar sobre Bayesiana, que pouco entendo Bayesiana e entendo pouco. Tem certas coisas que eu não deu para aprender, tá certo? Era muita coisa, era muita genômica, então você tem que... Mas uma coisa que eu sempre fiz na vida é estimular que se aprenda. Né? Isso. Tem certeza que existe um espaço tremendo, porque às vezes as pessoas acabam sendo resistentes. Nós vivemos épocas em que, às vezes, desviando, vou dar uns exemplos, Bayesiano, não vou ser especialista nisso, mas às vezes surgiu a época molecular. Às vezes tem tanta resistência à incorporação de uma informação nova que às vezes perde-se o grande potencial daquilo. Não pode vir achando que vai resolver todos os problemas. Não vai resolver. A molecular não resolveu todos os problemas e não era para deixar o melhoramento convencional. Não era. Mas existia tanta coisa boa e existe tanta coisa molecular que nós temos que aprender e temos que usar. Será que a inteligência computacional agora vai resolver todos os seus problemas e vai, certo, dispensar todos os que você aprendeu? De forma alguma. Certo? De forma alguma. Você tem que aprender. Certo? Aí nós, às vezes, comparamos um exemplo lá da inteligência computacional para predição, para classificação. Às vezes a função linear de antes que você aprendeu há muito tempo resolve o seu problema. Mas nós precisamos aprender. Vai resolver o problema, vai substituir? Isso e tudo aquilo que nós já sabemos a base. Que às vezes os seus problemas são extremamente simples e você está gastando aí um canhão em cima disso. Certo? Você vai resolver tudo, agora vai ser via modelos mistos, aquilo. Às vezes nada. Às vezes o experimento de vegetal é balanceadinho, a média está de bom tamanho. Mas você tem que aprender o modelo misto. Assim vai. Sobre a Bayesiana. Tem potencial? Obviamente que sim. Tem que ser aprendido? Lógico que tem que ser aprendido. Vai resolver todos os seus problemas? Isso não vai, não. Isso você vai achar que a solução, vou viver de Bayesiana, não vai viver, não. Então, não viva dos temas. Não adianta, não só temas. Você tem um problema prático para resolver. Você tem que resolver o problema do melhoramento. Que seja, se for biometria, você tem um problema prático para resolver. Qual a ferramenta que você vai usar? Então, não é, se o seu problema é parafuso, não é pelo martelo que você resolve o problema do parafuso. O martelo resolve o problema do prego. O parafuso resolve com a chave de ferro. Então, vai existir ferramentas e existe o seu problema. Nós estamos discutindo ferramenta, qual ferramenta eu devo discutir? Eu não sei qual é o problema. Assim, então, vamos ver qual é o problema, eu vou dizer que, qual que é melhor, o martelo ou a chave de ferro? Não sei, né? Se você falar que é prego, o martelo é a melhor opção. Se falar que é parafuso, a chave de ferro é a melhor opção. Então, eu vou aprender Bayesiana, eu vou como ferramenta. Eu vou aprender inteligência computacional, modelo de isso, genômica, isso, vou. Qual que eu vou usar? Bom, agora eu vou ver um problema. Problema diferente, se resolve um diferente. Mas tudo é bem-vindo, tudo é necessário se ter conhecimento. Ótimo. Muito bom. A gente está quase chegando ao fim, tá? A gente queria saber se o professor tem alguma mensagem final aí para os telespectadores. Né? Mas o que eu tenho é o que agradecer, tá certo? O que eu quis dizer para vocês aqui é que na vida não tem muita coisa programada, as coisas vão acontecendo, né? Muitas vezes a gente é jovem, a gente tem sonhos,
bate uma porta, uma abre, outra fecha, você tem que ir caminhando. E quando você achar que realmente gosta daquilo, não pega, não vá pela moda, não caminha pelos atalhos. Às vezes você vai pelo motivo, pelo atalho, o pessoal chamando a atenção, fulano conseguiu sucesso por aquilo, então eu vou naquele atalho. Mas agora, não. Você tem que trabalhar a colheita, ela vem de um ciclo longo. Você precisa plantar, você precisa cuidar, você precisa cultivar. Aí no final você consegue um sucesso, vem com uma trajetória longa, com perseverança, com foco. Às vezes as pessoas estão com outro caminho, deram certo. Então você escolhe o seu, aquele que você gosta, né? E dedica aquilo com amor, e no final vai dar certo. Seja solidário, seja companheiro, seja aquele. Então, a minha vida, então a gente não tem as soluções, não tem as respostas. Então, o que eu quis dizer nessa conversa é que todo jovem tem dificuldade, a gente passa aperto nas disciplinas, às vezes a gente consegue facilmente outras coisas vêm, tá certo? Elas vêm surgem de paraquedas na sua vida, você está no lugar certo, na hora certa, deu certo para você, outros você tem que ralar mais, mas faça valer a pena, né? Chega no final e olha para trás e fala, valeu a pena. Isso aí deu certo. Então, isso que é importante, você que é jovem, você que é o jovem que tem dúvida estatística, eu acho que você já sabe, já andou bastante, né? Já sabe o que quer, já sabe o que gosta. Então, essa é uma profissão legal. Dá para fazer muita coisa, dá para trabalhar apaixonado por ela, e não sei se dá para ganhar dinheiro, não, viu? Você vai ficar milionário, que deve ter outras coisas, né? Tá certo. Mas a vida também não é ganhar dinheiro e ficar milionário, né? A vida significa que você viveu bem, que você está feliz com aquilo, né? Que você se sente realizado, né? Às vezes a esposa fica feliz com o seu trabalho, os filhos também. Então tem maneira de viver bem. Eu acho que, se formando onde vocês estão, tem chance de vocês fazerem um bom trabalho para você, para dar orgulho para a sua família e devolver para a sociedade alguma coisa que vale a pena. Mesmo sendo, às vezes a gente é estatístico, perguntista, não, a sociedade, você vai dar uma contribuição, você vai ver aquilo na frente que valeu a pena. Alguém fazendo algo que você não era impensável na época, mas pela sua colaboração, você acabou contribuindo. É isso aí. Ótimo. Então, a gente gostaria de agradecer, né, primeiramente ao professor Cosme por aceitar dar essa entrevista. A ideia foi pensada, né, porque justamente para o professor passar essa mensagem, né, e passar toda a inspiração da sua carreira para tantos jovens professores como eu e jovens estudantes. O professor Ítalo falou muito bem no meio da entrevista que o professor serve de inspiração, né, para vários alunos e vários professores. Então, a gente quer registrar aqui que é uma honra, né, poder trabalhar com o professor durante todo esse tempo, tanto academicamente, hoje em dia a gente pode se chamar de amigo, então a gente fica muito feliz. Tá? Gostaria também de agradecer a equipe do LICAI, né, que está todo esse suporte, o Ítalo está aí, né, tem várias pessoas por trás disso aqui, ajudando a fazer acontecer e dando as ideias. Agradecer as pessoas que irão escutar, né, essa entrevista. Eu acredito que a entrevista ficou boa, né, e as contribuições do professor Cosme, eu acho que são muito interessantes. A gente tem que parar e escutar pessoas que têm uma trajetória brilhante aí na vida, né? Então, assim, mais uma vez eu agradeço. E novidades, né, do nosso grupo do LICAI, vocês podem acompanhar no Instagram, Facebook, no site da UFV. E já aproveitando também, fala para seguir o Gênesis News aí do professor, né? E eu acho que você quer falar alguma coisa? Eu esqueci de alguma coisa? Não, eu acho que você não falou agora do terceiro workshop, né? Que vai ocorrer. Só confirmando com vocês que vai ser dia 6 e 7 de outubro, vai ocorrer o terceiro workshop do nosso laboratório. Então, é só conferir lá nesses canais que o Moisés acabou de passar. E é isso. Só gostaria também de agradecer, professor, pela sua disponibilidade, por estar aqui conosco, pela sua simplicidade,
que é também o que eu falei, eu repito, né? Eu estava falando com a Gabi mais cedo, que quem vê de fora, que olha lá seu currículo, que lê seus trabalhos, imagina porque existe muito essa questão do ego, né? Que, nossa, ele é muito inacessível, e pelo contrário, a gente quer demonstrar isso, que o nosso grupo tipo, é unido, e mesmo por isso a gente produz ainda mais, sabe? Pela amizade e por tudo. Então, novamente agradeço pela sua participação. Bom, eu também gostaria de deixar um agradecimento ao Licai, ao Will. A gente pode falar aí uma entrevista, a gente assusta, né? Eu acho que não está acostumado com esse tipo de coisa, mas de certa forma, pela admiração, essa conversa, né, foi bem à vontade, porque a gente também está entre amigos, né, é uma satisfação enorme estar com vocês, com o professor Moisés, a gente admira muito a sua esposa, a Carol, né, a sua filhinha, a gente participa da vida, tem vocês como amigo, ao Ítalo, um exemplo profissional, de pessoa que integra, que é solidária, que está à frente de tudo. Então foi uma satisfação muito grande. Desculpa aí se a gente esqueceu de citar, de agradecer. Desculpa se passou algumas coisas aí que não deveria ser dita nesse momento, mas eu fiquei feliz e sou muito grato a vocês pelo esse convite. Nós estamos muito felizes, professor. Muito obrigado, tá? Então a gente vai se despedindo aí, pessoal, e abração para todos, tá? Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.